estivemos em África do Sul, Moçambique, Peru, na Bolívia, e ao ter 100 missionários, Deus já me deu 30 e nós mantemos 30. Nós temos vários livros ali, irmão. Não são nenhum livro de autoajuda, são livros com ajuda do alto. O meu livro que eu escrevi é Missões, muito se fala, pouco se faz, muito menos se investe. Qual é a verdadeira missão do diabo, a verdadeira missão da igreja, a verdadeira missão que Deus tem para a sua vida, como deve funcionar a Secretaria de Missões, pastores que perderam a visão de Deus. Missões, muito se fala, pouco se faz e muito menos se investe. O segundo livro que eu lancei é Aprendendo com a Crise. Ela é uma grande escola: crise conjugal, crise financeira, crise psicológica, crise neurológica, crise nacional, crise internacional, como você crescer e amadurecer na crise. O quarto livro que eu lancei, Finanças, como administrar os recursos de Deus. Eu falo de legislação tributária, eu falo de teologia e falo de administração. Você sabe o valor que tem uma alma? Hoje, infelizmente, as pessoas sabem o valor de tudo. O microfone Shure de alta potencialidade, o banco mais apostolado, o ar-condicionado mais gelado, das tecnologias de última geração, mas poucos líderes e membros do corpo de Cristo sabem o valor que tem uma alma para o Senhor Jesus. O quinto livro que eu lancei tem base na neurologia, na psiquiatria, na neurologia, na psicanálise, na psicologia, na nutrição e na Bíblia. Depressão, uma morte silenciosa, você grita e ninguém te escuta. O que é depressão? Os tipos de depressão, quem na Bíblia teve depressão, como Deus curou, como você se livrar dos ansiolíticos, antidepressivos, como você ter uma vida saudável. Quem na Bíblia teve depressão, 31 frases que você não deve falar para quem tem depressão, e o que mais as pessoas fazem é falar para elas, é tudo que ela não quer ouvir. Queremos parabenizar a aula com maestria, uma aula muito boa, uma aula com conteúdo, falando do sacrifício do céu de Cristo, das 3 cruzes, das 3 coroas, das 8 mensagens que o ladrão da cruz pregou para o outro. E o meu tempo é bem curto, bem curto. Mês que vem eu estou dando um seminário. O pastor falou: pastor, quanto tempo o senhor precisa? Se eu me dar um mês, eu falo de missologia um mês. Não estou brincando, é sério, eu vivo isso. Eu pedi para ser demitido bom com 20 anos só para fazer missões. Eu só não morri por causa de missões. Afinal, eu vou falar para vocês, eu não estou morto por causa de missões. Que geração é a nossa e qual será a geração futura na obra missionária? Nós não temos missionários agora. Nós não temos missionários no futuro. Teremos uma igreja fria, uma igreja mundana, uma igreja carnal, uma igreja com hábitos e costumes mundanos. Eu pedi a Deus para eu não morrer sem antes fazer discípulos na obra missionária. Minha missão hoje é preparar alguém para ser discípulos e referência na obra missionária. Abra na Bíblia, por gentileza, no livro de Gênesis, capítulo 16, versículo 1 e 2. Depois, se você quiser levar o livro, você vai estar abençoando a obra missionária. Hoje nós temos missionário em Moçambique, na Zâmbia, Tanzânia, em Guiné-Bissau, temos missionário na Bolívia, temos trabalho com os índios, temos trabalho dentro de comunidades e creches, e eu não sou pastor apacentador, meu trabalho é itinerante. Eu inicio o mês devendo 5 mil e poucos reais para a obra missionária. Desde 2001 nunca faltou o salário de nenhum missionário, e eu falei para Deus que até eu morrer eu vou ter 100 missionários. Não me pergunta como, o dono da obra é Ele, quem tem interesse é Ele, quem quer preparar é Ele, e apenas nós nada somos um canal para tentar alcançar alguém nos fatores motivacionais que o inimigo tem feito de tudo para descaracterizar. Acharam? Gênesis capítulo 16, versículo 1 e 2. Diz assim, vamos ler junto, por gentileza? Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome dela era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem pedido de gerar filhos. Entra, pois, na minha serva, porventura tereis filho dela. E ouviu Abraão
a voz de Sarai. A pergunta é: qual é a voz que nós estamos ouvindo? Por gentileza, me ajuda aí. Eu vou tentar rápido mostrar para vocês o trabalho que nós fazemos no Brasil e fora do Brasil. Oi? Essa aí é a ONG que nós somos fundador. Temos um escritório em Anchieta, temos uma base missionária em Anchieta. Vai. Pode passar. O nosso lema é Jesus. O nosso tema é nossa visão é nossa missão é não importa aonde as pessoas estão, a nossa certeza com Cristo é só vitória. Quem crê nisso? Amém. Próximo, por favor. Aí é o trabalho que nós temos, os países, os lugares, pode passar. Aí não está aparecendo. Nossa missão é restaurar o ardor da obra missionária dada por Jesus e cumprindo Atos 8:1. A palavra missiologia, ela é recente, ela não tem muito tempo. Ela surgiu no século XIX numa cátedra protestante. Ela surgiu em 1867 e ela tem por objetivo, a palavra missiologia é uma palavra heterogênea, ela vem do latim, ela vem do grego. Do latim, missio significa envio ou enviado, logos ou logia significa estudo. Então a palavra missiologia tem por objetivo estudar a grande comissão dada por Jesus no livro de Marcos, Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, Marcos 16, 15, Lucas 24, 47 a 49 e João capítulo 20, versículo 21, 19 ao 21, e em Atos 1:8 ele diz, mas, o que ele fala? Mas recebereis a virtude. Fala assim, virtude ou poder. A palavra virtude e poder, ela vem do original que significa dunamis, traduzido para o português, dinâmico, dínamo e dinamite. Então a Bíblia diz que ao você receber o Espírito Santo, você seria o quê? Dinâmico. Fala comigo, Então comigo eu vou embora. O pessoal está meio disperso. Existe a palavra ouvir e a palavra escutar. Ouvir, captar sons de ruído pelo canal auditivo. Escutar, prestar atenção no que está sendo falado. Então a palavra é dunamis, que significa poder ou autoridade, ela quer dizer dinâmico. Você já viu uma pessoa dinâmica desistir de qualquer maneira? Você já viu uma pessoa dinâmica ser derrotada? O cara pode ser o maior empresário, ele perdeu tudo, mas se ele tiver ânimo e se ele for ativo, ele não desiste, ele fala, eu vou conseguir de novo, eu vou realizar de novo, eu vou fazer de novo, eu vou me virar de novo. E por que a Bíblia diz que nós receberíamos o dínamo de Deus, seríamos dinâmicos e a igreja parada? Estamos na inércia, sim ou não? Sim. A ordem de Jesus foi procrastinar ou preconizar? Procrastinar, adiar, alongar, adiar, outro dia, outra hora, amanhã e depois. Preconizar, divulgar, anunciar as boas novas. Foi falado aqui, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, batiza com o Espírito Santo, liberta da heroína, liberta da cocaína, liberta do crack, liberta da maconha, liberta da mentira, liberta do adultério, liberta da fofoca. A igreja missionária, ela não fica com a boca fechada, ela quer falar do amor de Jesus, ela fala na faculdade, ela fala no colégio, ela fala na fila do ônibus, ela fala na fila do banco, ela fala para o vizinho, ela fala para o parente. Se nós somos dinâmicos, irmão, dinâmico não fica parado. A igreja, mas não vai dar certo o seu departamento, ainda bem que você falou, não foi Deus, vai dar certo. Mas Deus falou que vai salvar, mas já tem ano, Deus vai salvar, mas Deus falou que ia realizar o sonho, não aconteceu. O tempo de Deus é o tempo Kairos e não o tempo Cronos, da cronologia, ano, mês, dias, meses, horas, segundo o tempo da tua vitória pode estar chegando na manhã deste dia. Quem quer disso? Diga glória a Deus. Se ele diz que a igreja seria dinâmica, se ele diz que a igreja seria um dínamo
Pergunta é: para que serve a dinamite? Explodir. Explodir o quê? Desobstruir obstáculos, abrir passagem aonde não tem passagem, derrubar montanhas e obstáculos. Se a igreja, a mesma coisa, você passa na esquina, ou você chega na esquina, tem um traficante com uma granada, você passa sim ou não? Acho que não. Você passou outro dia, ele continua com a granada, daqui uma semana ele está com a granada. Eu falei: ih, rapaz, esse cara não está perto, ele não sabe o que ele tem na mão. Você passou, ele arrancou o grampo, quem é que fica? Quem é que fica? Ó. E por que a igreja tem a granada chamada Espírito Santo para detonar boca de fumo, para detonar umbanda, quimbanda, candomblé, magia negra, para abrir porta onde não existe porta, e nós não sabemos utilizar a granada que Deus nos deu? Continua, por favor. Isso aí é a base missionária. Nós construímos uma suíte lá em Anchieta. Volta, por favor. Ali em Anchieta, ali é uma sala que cabe 50 alunos. O pastor falou: pastor, uma hora para o senhor tá bom? Eu falei: se o senhor me der um mês, eu falo de missões. Nós vamos estar fazendo seminário de 9 da manhã até 4 horas da tarde sobre liderança missionária. Ali nós preparamos pessoas para o campo missionário. Dali já recebemos pastor da África, pastor de vários países, que nós ficamos com uma base missionária, uma suíte para recebê-los. Próximo, por favor. Isso aí é lá em Marechal Hermes, e eu fiz um seminário, eu fiz uma ceia de Natal para 70 idosos lá dentro do asilo no Chapadão. Eu acreditei que era a última oportunidade deles, e ali muitos seriam salvos. Nós fizemos 8 anos essa ceia de Natal em Marechal Hermes, em frente ao Carlos Chagas. Desse trabalho, morador de rua saiu da rua. Desse trabalho, traficante saiu da rua. Desse trabalho, viciado saiu da rua. Nós somos dinâmicos, nós temos um dínamo. Não tem demônio que vai te afrontar, te amedrontar. Você vai andar de cabeça erguida. Deus vai te guardar, Deus vai te livrar, Deus vai te proteger. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Próximo, por favor. Isso é lá em Miguel Couto. Há 10 anos nós fazemos uma ceia de Natal para toda a comunidade. Eu gasto em média R$3.000 para fazer uma ceia de Natal para aquela comunidade. Nessa comunidade, na rua que nós fizemos trabalho, tinha 2 terreiros de macumba. Um senhor que morava no terreiro de macumba falou assim: que trabalho lindo vocês fazem, que louvor bonito. Ele aceitou Jesus, 20 dias depois ele morreu e foi para a glória. Se nós não estivéssemos lá, aonde estaria esta alma? Próximo, por favor. Me ajuda que eu vou ter que correr. Isso é os índios ticunas. Eu trabalho com os índios ticunas há vários anos. Esse está ali é o Efraim. Eles vêm aqui para o Rio, faz seminário teológico, faz curso técnico. Ele voltou lá para dentro da tribo ticuna, a maior nação indígena. Ela faz fronteira Brasil, Peru e Colômbia. Nós temos hoje 340 tribos indígenas no Brasil. Nós temos 107 ou 103 que nunca ouviram falar do Evangelho de Cristo dentro da nossa nação, do nosso país chamado Brasil, e aonde está a igreja brigando por uma coisa. Irmão, essa guerra já está prenunciando a Terceira Guerra Mundial. Todo o sinal que está acontecendo está na Bíblia. Todo mundo tem empresa se preparando. Não pode ter 2 pilotos de avião evangélico, não pode ter 2 pessoas na mesma função evangélica, porque o mundo está se preparando para a volta de Jesus, menos a igreja. Meu irmão, Jesus está voltando. Precisamos pregar a palavra de Deus. Pastor, eu não sou pregadora. Quem disse que precisa ser pregador para falar? Jesus salva, Jesus te ama, Jesus te salva, Jesus te ama. E essa palavra salva um traficante, salva a prostituta, salva um mendigo, salva um cheirador, salva alguém. E muitas vezes pregação hoje de 1 hora, 2 horas não está salvando nem mosquito, porque não faz mais nenhum efeito, porque eles quebraram a aliança com Deus, estão com aliança com a maçonaria, aliança com o pecado, aliança com o mundo, aliança com a carnalidade, aliança com tudo. Mas Satanás, aqui eu louvo e exalto ao meu Deus, porque aqui tem irmã, tem irmão, tem pastor, tem obreiro aliançado com Deus. Se você tiver aliança com Deus, meu irmão, glorifique e exalta Ele. Não tem umbanda, não tem quimbanda, não tem candomblé, não tem magia negra, não tem PCC, não tem comando vermelho, não tem
psicólogo, é o meu cardiologista. Quem crê que hoje vai ter milagre de cura, Jesus vai curar na manhã deste dia. Glória a Jesus. E ele foi mordido pelo escorpião preto. O índio tentou matar ele só porque ele era evangélico. Ele fez congresso de cuna para a glória do nome do Senhor. 52 desviados voltaram para Jesus, e 34 aceitaram Jesus. 86 novos jovens aceitaram Jesus nas tribos de cuna. Você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor. Nós ajudamos ele todos os meses. Próximo, por favor. Esses são os índios chavantes. Eles fazem a competição com tora de 100 quilos. Aquele que você está vendo do meu lado, ali do lado esquerdo, se chama Silvério. Ele veio aqui para o Rio, fez faculdade de letra, fez faculdade teológica, voltou lá para o meio do mato, e nós ajudamos ele todo mês, ajudamos a comprar uma moto, e ele ali está batizando o novo convertido, ele está evangelizando as tribos indígenas, que se chama autóctone. Nativo evangelizando nativo. Hoje a onda missionária a quarta onda missionária é você investir nos autóctones. Hoje, para eu ir em Moçambique, a última vez que eu fui, eu gastei R$5.400 de passagem. O meu sonho é alcançar os moçambicanos ou o solo moçambicano. Se for o solo, eu quero pisar naquela terra. Se for o povo, eu vou investir nos autóctones e Deus vai ser glorificado e o nome do Senhor exaltado. Próximo. Esse é o Silvério, nós ajudamos a construir a igreja, e todo mês, toda semana ele me manda relatório. Irmão, o que eu estou falando, eu tenho contrato assinado com todos os países, eu estive nesses países, eles me mandam relatório todo mês, eles me mandam do que está acontecendo, eu tenho telefone. Hoje o que mais nós temos são mentirosos, missionários mentirosos, e o que mais nós temos? Pregadores. Fala comigo, hoje nós temos muitos pregadores. Os ganhadores de alma. Fala comigo, hoje nós temos muitos cantores. Cadê os adoradores? Hoje nós temos muitos pastores. Cadê os apacentadores? Pastores fazendo psicologia, fazendo psicanálise e cobrando para atender os membros da igreja, que agora eu sou terapeuta. Fala comigo, hoje nós temos muitas igrejas. Qual delas está comprometido com o céu e com Jesus? Eu falei ontem que eu ia falar as 4 tipos de igreja, não deu tempo. Fala comigo, visão sem ação, visionário. Ação sem visão, mercenário. Ação e visão, missionário. Qual dos três nós somos? Fala comigo, os medrosos nunca tentam, os covardes nunca terminam, mas os guerreiros missionários nunca desistem. Eu quero louvar o nome do Senhor. Eles estão aqui, são anônimos. Muitas vezes ninguém nem conhece. Alguém fala, olha, esse jovem só dá trabalho, essa irmã só misericórdia, mas é ela que o nosso Deus está olhando e está falando, vou preparar a geração da colheita final, vou levantar os anônimos que não tem nome, não tem plateia, não pega microfone, não canta em igreja grande ou pequena, mas quando ela toca o joelhinho, o Senhor fala, Satanás, chegou a hora de você largar, eu vou libertar da heroína, eu vou libertar da cocaína, eu vou libertar da maconha. A tua oração, minha irmã, ela tem algo tremendo que muitas vezes não tem, em nome cheio de títulos, cheio de soberba, cheio de arrogância, mas aqui os humildes estão aqui, e Deus vai levantar este exército. Eu quero profetizar, Deus derrama a tocha missionária da última hora na igreja, Assembleia de Deus Cristo, derrama a tocha missionária, o espírito missionário, a unção missionária, a unção missionária. Quem crê, receba de Deus a unção de Deus. Glória a Jesus. Próximo, por favor. Glória a Jesus. Isso é os índios cocamas. Emanuel
falou, pastor, eu falei, o que foi? Tem 10 anos que nós estamos orando para construir nossa igreja aqui, na nossa tribo, e nenhum pastor nos ajudou. E eu falei para ele, irmão, quanto que é para construir a igreja aí? Ele falou, 6 mil reais. Eu falei, pode construir, nós mandamos 6 mil reais. Não tem nome de igreja, não tem nome de denominação, mas o reino de Deus está ganhando. Construímos a igreja, crianças, já teve batismo, já teve salvação, a igreja está crescendo e o Senhor segue caminhando, levantando os anônimos. Você faz parte desse exército. Se você investir em missões, se você investir na tua igreja, secretaria de missões, se você levar um livro, você vai estar investido na obra missionária. Próximo, por favor. Irmãos, seus índios caiuás. Eu trabalhei com os índios desde 1991 ali em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai. Eu batizei índios a menos de 10 graus da água. Eu servi um sede para os índios na folha de bananeira. E ali, aquele que você está vendo ali de blusa cor de abóbora, você pode não estar vendo direito, chama Ifânio. Ele começou a evangelizar as tribos indígenas. O que mais nós temos lá nos índios caiuás são suicídios. Adolescente de 12 anos. Lá na fronteira com o Paraguai, as igrejas desprezam os índios. As igrejas desprezam os índios. A sociedade despreza os índios. E nós tivemos lá índios com 12 anos, botava a corda, pulava, se suicidava. Índios que morrendo toda hora. O cacique pode ter 4 mulheres. Você imagina, o cacique pode ter quantas mulheres ele quiser. Aí imagina, o evangelho chegou lá. Aí o missionário muito sábio, chegou para ele e falou, olha, cacique, você não pode ter essas mulheres todas. Ele falou, tá bom, foi para casa, escolheu e matou os outros. Eu sou formado em teologia, eu falei administração de empresa, em psicanálise, pós-graduado em neuropsicologia, vou fazer um mestrado em antropologia ou em missiologia, mas eu tenho que chegar no campo missionário, sentar lá e ser humilde para falar, eu não sei a sua cultura, eu não sei o seu costume, eu não sei as maneiras, eu não sei a feitiçaria, eu tenho que aprender com eles. E a fama que tem, que a maioria dos missionários brasileiros são todos soberbos. Quando você chega lá que é soberbo, você aplica o etnocentrismo, é você autovalorizar a sua cultura e discriminar dele, e ele autovaloriza a cultura dele e te despreza, você arruma mala e volta. Ou então entra com sincretismo, e aí para ele não dar relatório para a igreja, ele aceita a feitiçaria, ele aceita os costumes, e aceita tudo, e vira uma bagunça. Você chega lá, não sabe se é uma igreja, se é uma feitiçaria, se é alguma coisa, e aí o que acontece? A igreja não cresce, a igreja incha. E as igrejas brasileiras estão inchando. Deus não está preocupado com a igreja quantitativa, Ele está preocupado com a igreja qualitativa. Igreja qualitativa, o diabo tem medo. Igreja quantitativa, o diabo tem medo, daqui a pouco se lixando. Mas eu louvo a Deus que aqui tem uma igreja qualitativa. Tem palavra, tem doutrina, tem unção, tem humildade e tem o Espírito Santo que pode dirigir todo o departamento da igreja. E aquele Epifânio, ele foi fazer um seminário na base missionária conosco em Ponta Porã. E ele virou para o irmão dele e falou, olha, cuida do meu filho, que eu vou lá fazer um seminário. E o filho dele de 8 anos falou, pai, eu tive um sonho. Qual sonho? Eu estava dentro de uma fogueira, uma mão me puxou e eu entrei dentro de um jardim. 8 dias depois ele foi fazer um seminário e pediu o irmão para cuidar dos seus filhos. Quando ele voltou, o irmão tinha incendiado a oca com todos os seus filhos dentro. O sonho se cumpriu do filho dele. Ele estava na fogueira, Deus puxou ele, levou para o jardim. E ele falou, pastor, não tenta me consolar. Deus foi muito bom comigo. De Jó, ele tirou 10 filhos. Meu, ele tirou 2. Ele pode me dar tudo de volta no meio do mato, irmão. Sabendo que Deus é sobrenatural, e a igreja moderna fala que Deus faz, fala que Deus vai curar, fala que Deus tem testemunho que não podemos contar hoje, Satanás. O Senhor vai curar, e eu creio que vai curar. O Senhor vai levantar, e eu creio que Ele vai levantar. O Senhor vai te preparar, e eu creio que Ele vai te preparar. O Senhor vai te capacitar, e eu creio que Ele vai te capacitar. Quem crê nisso, diga a Deus. Nós construímos, ajudamos a construir aquela casa para ele. Crianças aqui em Belfort Roxo
juntando moedinha de 50 centavos e de R$1, mandou R$500 para ajudar a construir aquela casa do índio que estava fazendo a obra missionária. Próximo. Isso é uma creche com ajuda, mais de 10 anos em Campo Alegre. Hoje ela está com 84 crianças. Próximo. Isso aí é o pastor Cláudio Correia, é da SEAD, era lá de Casimiro de Abreu. Nós pregamos lá na conferência de obreiros com o pastor sem ser o Magu, outro. Ele é, hoje é o Magu antes. Ele é, nós estamos lá com ele. E infelizmente o pastor Cláudio Correia estava lá no centro de Rio das Ostras. E Deus abençoando, a igreja tinha coral, a igreja tinha trabalho missionário, e tiraram ele só por causa de dízimos e ofertas. Botaram ele para ir para o porão de uma igreja com a filha, com 15 anos, já tinha operado 9 meses um nódulo no seio. E ele sabia que ela tinha operado. Mandaram humilhando ele. Ele saiu de lá. Irmão, a bênção não está no lugar. A bênção é quem está no lugar. A bênção, se você onde você chegar, olha, ali está um lixo, Deus vai limpar. Ali tem treva, vai ter luz. Ali tem confusão, vai ter paz. Ali tem briga, vai ter união. Ali tem confusão, não vai ter mais. Ou melhor, a luz que brilha em você vai frustrar toda a serva e todas as trevas do diabo, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Você crê nisso? E ele foi lá para dentro da nova cidade, uma comunidade. Os traficantes que do Rio chegou 2 horas da manhã, chegamos, dando brado de guerra. E ele está lá dentro, e lá Deus abençoou. Ele construiu uma sala para fazer trabalho com criança. Não tinha dinheiro da laje. Eu falei, pastor, bota a laje hoje. Já temos criança sendo recrutada do tráfico, criança sendo recrutada da prostituição, criança sendo recrutada dos vícios. E Deus tem sido glorificado. Aonde ele vai, a bênção de Deus está. Aonde você for, a bênção de Deus vai. Deus vai te usar de maneira sobrenatural. Se você crer, você verás a glória de Deus. Estava pregando aqui nessa turma. Eu falei que pedi demissão do banco com 20 anos. Passou um período, eu cheguei lá na igreja e o irmão falou assim, pastor, eu falei, quem foi? Eu fiz, o senhor mandou o quê? Eu pedi demissão do trabalho. E meu Deus, ele está louco. E pastor, Deus abençoou. Eu estou em Portugal fazendo missões, trabalhando, e o nome do Senhor sendo glorificado. O pastor me ligou de Rio das Ostras e falou, pastor, o senhor veio aqui uma igrejinha pequena e o senhor apresentou esse trabalho do senhor. E a irmã falou que uma missionária está na França e ela não era evangélica, ela viu o trabalho que o senhor fez, disse que Deus tocou nela, ela aceitou Jesus e hoje é missionária lá na França. Você não sabe o que Deus faz. Eu creio que Deus hoje pode levantar jovem, pode levantar irmã, vai curar bico de papagaio, vai curar artrose, vai curar pré-diabetes, vai curar diabetes, vai curar depressão, os neurotransmissores desconectados do axônio, vai conectar a sinapse, vai cair por terra, a catarse vai vomitar e você vai ver a tua alma livre. Satanás, hoje eu te ordeno, solta esta alma, pela unção do nome de Jesus. Quem é isso, diga. E está lá já com 8 anos a igreja ativa e o nome do Senhor sendo glorificado. Próximo. Vou falar uma coisa para vocês. Nós temos 30 missionários no campo. A coisa que eu menos me preocupo é com o dinheiro. Menos me preocupo. Eu tenho dado seminários de graça. Já desligou, mas volta a ligar agora para cá. É assim mesmo. E o Senhor tem sido glorificado. Isso aqui é um trabalho em Mesquita. Mais de 10 anos, nós fizemos um trabalho aqui na praça de Edson Passos, dando sopa para morador de rua, ensinando pessoas a dirigir culto na rua e pessoas a pregar na rua, e nós não temos pregador de rua. A maioria só sabe pregar de dinheiro, tirar dinheiro, recebe, pega, recebe a visão, o cara está cego, recebe não, canalha, pilantra, recebe a visão. Qual a visão se ele está cego enganando as pessoas? Você só pode dar o que você tem. Você só pode oferecer o que você tem. E nós ali, aquela jovem passou com a criança.
Quando ela passou com a criança, falou: pastor, ora pelo meu filho. Falei: eu só oro se eu puder consagrar ele a missionário. Eu falei: você, eu estou desviada, tá? Você vai voltar e nós vamos consagrar sua filha ou filho a missionário. E nós oramos e consagramos ao Senhor. Aonde ela está, eu não sei. O que Deus vai fazer, eu não sei. Mas quando nós oramos, lá em cima, alguma coisa acontece. Quando você ora, o céu se abre. Quando você ora, Deus manda levantar o exército. Quando você ora, Deus fala: quem está orando é Antônia, é Maria, é Aparecida, é Luzia, é Luanda. É quem está orando. Deus fala: meu filho. Quem está orando lá embaixo, olha, é na igreja do pastor lá em Mesquita. Os irmãos, está calor, está tocando o leque, está abanando, mas a tua unção desceu lá. E hoje, Deus, eles estão me pedindo unção missionária e não milionária, unção missionária e não mercenária, unção missionária e não visionária. Ah, meu Pai, se eles estão pedindo, eu vou levantar missionário naquela igreja, eu vou levantar o caído, eu vou curar o enfermo, eu vou cicatrizar a mágoa no coração, eu vou cicatrizar o ódio no coração, e eu vou levantar de novo a minha filha para o trabalho no trem, trabalho no hospital, trabalho de casa em casa, trabalho na rua. Receba a bênção de Deus. Próximo, por favor. Volta aí, por favor. Próximo. Isso é um centro de recuperação de pedreiro que nós ajudamos todo mês. Próximo. Irmão, se Deus não mandar, não vai. Não vai. Não é que eu sou corajoso, melhor do que ninguém, não. As pessoas falam que eu sou maluco. Faz 3 faculdades para ir para atrás de bandido, atrás de prostituto, só louco. Mas eu sou louco por Jesus. Eu só não morri por causa da obra missionária. Ali eu estou na cidade de Deus, na quadra Jericó. Próximo, não vou comentar muito por causa do tempo, vai? Me ajuda? Essa aí é tranquilo, isso aí é Jacarezinho. Tranquilo. Eu falei para o chefe do tráfico: eu vou fazer um trabalho aqui dentro. O senhor vai fazer, eu vou fazer aqui na Cracolândia e aqui nessa quadra. Próximo. Isso aí é Manguinho. Tranquilo, tranquilo. Manguinho, fala como solto. Próximo. Vai, meu tempo ficou muito curto. Essa aí então é mais tranquila, é Chapadão. Nesse evento foi uma médica com o pé quebrado, subiu o morro. Tivemos trabalho social, tivemos trabalho lindo lá no Chapadão, lá na Himalaia, lá no olho do furacão. Tu saiu da Via Láctea, subiu lá no topo, que é lá onde nós estávamos. Próximo. Essa aí também é tranquilo. Esse aí é Jardim Ideal do Lixão. Aí tem as drogas, a prostituição e o tráfico. Nós levamos 300 quentinhas, 300 latas de refrigerante. E quando chegamos lá, um traficante veio e falou: quem é o responsável pelo trabalho? Sai um, sai outro, e ele chegou ao senhor. Eu falei: eu estou apoiando. E o traficante falou assim: vem aqui comigo. Você vai, sim ou não? Fala a verdade. Fala, pastor, lógico que eu vou aqui, é fácil. Falei: onde aqui? Encarei 15 traficantes, fuzil, pistola e metralhadora. Não sou mais forte nem super-herói, não. É a graça de Deus. E eu fui com ele. Ele falou: vem aqui, meu senhor. Eu fui. Daqui a pouco ele andou para lá, andou para cá, entrou num bar e falou: senhora, dá 10 litros de refrigerante para ele fazer a festa do Deus dele. Depois eu venho e pago. Quando Jesus está no negócio, até traficante serve de garçom para o nosso Deus. A igreja de Deus, diga glória a Deus. Próximo, por favor. Irmão, eu falei que todo missionário não bate bem na cabeça. Eu fiz um seminário no centro de recuperação para 60 traficantes e ex-viciados lá do Chapadão. Eu gastei R$1.300. Vou fazer uma pergunta. Se eu chego em alguma igreja e falo assim: pastor, meu amigo, pô pastor, ele vai dar excelente. Eu estou fazendo um seminário para 60 traficantes. Quanto o senhor pode me ajudar? Ih, irmão, tesoureiro. Irmão, tem tanta obra. E muitos falam que eu estou jogando dinheiro fora. A pergunta é: a experiência que ele tem no tráfico, eu tenho? A estratégia dentro do tráfico ele tem, eu tenho? O conhecimento acadêmico teológico eu tenho, ele tem?
E por que eu não posso preparar ele para ele ir lá dentro das favelas e ganhar as almas para Jesus? Nós formamos 60 ex-traficantes lá no seminário. Eu gastei R$1.300. Eu levei um capitão do golpe e um tenente da polícia para dar seminário para ex-traficante. Pastor, o senhor é doido. Todo missionário é doido. Próximo, por favor. Isso aí, em 2009 eu cheguei em Moçambique. Ali o pastor está com nós temos hoje mais de 8 mil membros. Quantos membros? 8 mil. Mais de 50 igrejas em Moçambique. Dízimos de oferta. Final do mês. Quanto dá? Se cada membro desse R$1, seria 8 mil. Eu estive lá já 2 vezes e a terceira. 1.600 a R$2.000 de oferta durante o mês com 8 mil membros. E lá não tem dinheiro. Lá o dízimo é um saco de aipim, é um saco de milho. E ali o pastor construiu aquela igreja com a ajuda de fora. Lá tem suíte para receber e Deus foi glorificado. Próximo. Isso aí eu estou dentro da savana de Gorongosa, em Moçambique. O que você tem na savana? O que você tem na savana? Vale? Animal mansinho, tem? E eu ligo para minha esposa e falo, eu estou aqui na savana de Gorongosa, em Moçambique. E ela fala, já viu algum leão? Falei, só da tribo de Judá. Eu quero ir distante de mim. E aonde tem água, tem leão, tem animais, e várias vezes. E outra, eu andei 3 horas dentro da savana de carro. Eu saí 11 horas da manhã para ir no culto lá, no lugar chamado Mar Romeu. Eu cheguei no culto 8h20 da noite. Eu cheguei lá, não tem luz, não tem banco, não tem microfone, não tem ar-condicionado, mas a glória e a unção de Deus estava naquele lugar. E Deus foi glorificado. Quer aprender o hino lá da Acuna, acai, cai, texto. Acuna, acai, cai, texto. Acuna, acai, cai, texto. Acuna, 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 acai, cai, texto. Acuna, acai, cai, texto. Acuna, acai, cai, texto. Acuna, acuna. Ninguém é igual a Jesus. Ninguém é igual a Jesus. Ninguém é igual a Jesus. Ninguém, ninguém, ninguém. Acuna, acuna, acai, cai, texto. Acuna, acai, cai, texto. Acuna, acai, cai, texto. Acuna, acuna. Ninguém, fala, ninguém, ninguém, Satanás, ninguém é igual a Jesus, ninguém é igual a Jesus. Glorifica e exalta o nome de Jesus. Próximo, por favor. Pena que o tempo é muito curto, já está acabando. E eu vou tentar entrar na produção do que nós estamos. Irmão, olha que bênção. À noite no culto eles falaram, pastor, eles querem lhe dar uma bênção, um presente. E eles me deram um presente. 2 ramas de aipim. É o melhor que eles tinham. Eles comem arroz com angu com arroz. Depois falou, tem outro presente, me deram 2 frangos. E eles não comem o frango, mas se deu porque tinha de melhor. E hoje os pregadores, paga 5 mil, paga 4 mil, e leva para o hotel, e pega um banquete, leva para o melhor restaurante, e muitas vezes quem prega a verdade, fala a verdade, não tem valor na igreja. E ele falou, tem outro presente, pastor, me deram 2 combos. Tem outro presente, me deram um saco de arroz. 5 horas da manhã eu acordei para ir embora. Quando eu estou indo embora, eles me ligam, pastor, eu falei, quem foi? Aonde o senhor está? Estou indo embora. Ele falou, o senhor tem que voltar porque o senhor não pegou os presentes. Lá o negócio é sério. Tudo lá o bruxo é Deus, o bruxo é curandeiro, o bruxo é tudo.
Uma senhora fez uma plantação, ela tinha uma cabra, e o vizinho pegou e matou a cabra. E ela falou para o vizinho: vizinho, o senhor viu quem matou minha cabra? Eu acho que não. Vizinho, o senhor viu? Não. Tá bom. Perguntou outro, ninguém sabia. Só que lá não é igual aqui no Brasil, não. Trabalho de feitiçaria faz hoje, amanhã está morto. Ela procurou o bruxo, fez um feitiço. De noite a barriga do homem estava igual grávida de 9 meses. Ele grita à família: família, me socorre, avisa a vizinha que foi eu que peguei a cabra e matei. A vizinha falou: infelizmente já é tarde demais. No outro dia já estava morto. Ele faz um feitiço com um rato. O rato entra na tua casa, olha os seus pés e as suas mãos, você acorda aleijado sem pé e mão. Cadê os crentes que estão cheios? Aqui no público é fácil enganar. Receba! E vai um monte de frescura, o cara mais vazio, sem vergonha. Profissional de público. O que faz a unção, a diferença é a unção de Deus. Pregador, nós estamos cheios, sem unção, vazio. A irmã foi pregar na igreja, pegou da internet o sermão preparado, aí botou, está pregando. Daqui a pouco acabou a internet. Ela não sabia o que fazer. Irmão, a internet falhou. Irmão, ficou 10 minutos enrolando. Olha, ou você tem unção, ou você não tem. Ou você é, ou você não é. Ou você faz, ou você não faz. Ou você vai glorificar Deus, ou você não vai glorificar Deus. Pega o aplicativo, pega tudo prontinho. Lá não é brincadeira. A senhora plantou uma horta lá, você não consegue ter horta, é difícil. 45 graus, solo seco, tudo duro, pessoas trabalhando pesado, e ela conseguiu, e ela vai e faz o trabalho no bruxo, e aí para ninguém entrar, acredita se quiser, o cara entrou, roubou na horta, e ele não consegue sair daquele lugar que está a horta, tem que alguém da família chamar para pagar a multa, para o bruxo desfazer, e ele sair. Mas eu louvo a Deus, Satanás, porque não tem banda, não tem quimbanda, não tem candomblé, não tem comando vermelho e azul. A igreja é soberana, a igreja missionária, ela não se curva, ela não se vende. A igreja missionária prossegue falando: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, Jesus liberta da heroína, da cocaína, do crack, da maconha. Jesus ainda continua o mesmo. O dono da igreja é Jesus Cristo, o dono da igreja é Jesus Cristo. Deus pode batizar com o Espírito Santo na manhã deste dia. Deus pode dar dons espirituais na manhã deste dia. Deus pode te renovar na manhã deste dia. Deus pode te preparar na manhã deste dia. Eu vou parar porque eu só tenho mais 6 minutos. E eu não consigo terminar nem a introdução. Nós lemos Gênesis, capítulo 16, versículo 2. Eu não consigo sair do capítulo 3. Em Gênesis, capítulo 1, você vai encontrar o início das missões. Em Gênesis, capítulo 1, você encontra 31 vezes a palavra Deus. Em Gênesis capítulo 1, você encontra 10 vezes a palavra disse Deus. Se refere à comunicação. A comunicação tem o emitente, tem o destinatário e tem o ruído na comunicação. A comunicação é o meio mais eficaz de alcançar o objetivo entre as partes de forma clara, objetiva e direta, para que alguém não se sinta lesado e vá a juízo por ser constrangido e não entender o que o emitente passou para ele. Hoje a igreja não consegue absorver o que o nosso emitente Jesus Cristo tem falado. Ele disse que as portas do inferno não vão prevalecer. Ele diz que se ele operar, você vai fazer coisas maiores do que ele fez. Ele diz que o nome dele seria glorificado na verdadeira igreja. Onde eu falei para vocês os 2 tipos de igreja: a igreja do homem e a igreja de Cristo, e as 7 características de cada uma delas. Em Gênesis capítulo 2, capítulo 1, você encontra 7 vezes a palavra viu Deus. Em Gênesis capítulo 1, você encontra 4 vezes a palavra fez e chamou Deus. Em Gênesis capítulo 1, você encontra antes de Deus projetar o homem, antes de ele estar delineando a formação ou como iria formar o homem, ele já falava em missões, porque ele ama missões e ele quer uma igreja missionária e não mercenária, uma igreja missionária e não milionária. Hoje você tem igreja milionárias
poucas igrejas missionárias. Hoje você tem igrejas mercenárias, poucas igrejas missionárias. E ele já falava sobre missões no início de Gênesis, capítulo 1. No capítulo 1, versículo 26, leia comigo, você vai ver Deus falando 6 ou 7 tipos de missões. Antes dele ter formado o homem, ele já projetou, ele já delineou, ele já preparou o que o homem iria fazer. Antes de o homem nascer, ele já falava de missões. Eu vou te mostrar as 4 missões que Deus deu ao homem, as 4 coisas que mudou no homem. A primeira vez que você vai ver um tribunal sendo montado, você vai ver as 4 armas que o diabo usou, você vai ver os 5 sentidos do corpo que o diabo usou, você vai ver um dos 5 sentidos da alma que o diabo usou, mas meu tempo está quase se acabando. Leia comigo Gênesis capítulo 1, versículo 26. Encontraram? Pode ler? E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Aqui o homem já tinha sido formado? Sim ou não? Não. Antes de formar, ele já estava fazendo um projeto missionário no céu, e aí ele já estava falando, a Trindade pensando e falando qual seria a primeira missão do homem. Ele falou: façamos o homem, futuro. Não diz que já fez o homem, façamos, estava em projeto. E ele já fala que o homem teria a sua primeira missão. Eu estou falando do início das missões. Você vai ver ele falando qual a primeira missão do homem. Fala comigo, a primeira missão que Deus deu ao homem, antes dele ser formado, seria que o homem iria dominar. E observa aqui que ele fala que o homem iria dominar o quê? Os peixes dos mares. Não tem baleia, não tem tubarão. Deus falou que o homem iria dominar todos os peixes dos mares. A Bíblia diz que o homem ia dominar todas as aves que voam. O homem iria dominar todos os répteis que se arrastam. O homem iria dominar todo o gado. E o homem iria dominar toda a terra. Domínio universal. Leia Gênesis capítulo 1, versículo 2, por favor. E quando ele fala isso, o diabo já tinha sido lançado na terra, com a terça parte angelical, já estava na beira do abismo, e Deus falou que o homem teria um domínio universal. Leia Gênesis capítulo 1, versículo 2, por favor. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Versículo 4. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. A pergunta é: as trevas que está no versículo 2 é a mesma treva que está no versículo 4? Sim ou não? Depois dessa aula dominical que eu ouvi aqui hoje, meu Deus do céu, até eu falei: meu Deus, tem que vir para cá aprender. Muito boa didática, muito boa o método, e só não aprende quem não quer. As trevas que ele fala no versículo 2 era o diabo que foi expulso com seus demônios. As trevas que ele fala no versículo 4 é da noite, e chamou Deus a terra de dia e a noite de trevas. Se a Bíblia diz que a primeira missão de Deus ao homem seria dominar, e quando ele fala sobre toda a terra, estava incluído o diabo e os seus demônios. A pergunta é: por que o homem hoje está dominado pela heroína? Dominado pela cocaína? Dominado pelo crack? Dominado pela maconha? Dominado pela mentira? Dominado pela fofoca? Dominado pela soberba? Dominado pela arrogância? Dominado por tudo? E poucos dominados por Deus. Aqui Deus já diz que o homem iria dominar o diabo e todos os seus demônios. E por que a igreja hoje tem medo? Não fala mais contra o diabo, não fala mais contra o pecado, não fala mais contra as coisas erradas. Eu falei que ontem eu estive dentro do candomblé e Deus não permitiu nenhum demônio se manifestar. Eu já estive nessa comunidade toda, Deus não permitiu uma bala sair. E por que a igreja hoje se curva? Antigamente entrava endemoniado,
não cantava bonito mesmo não, as irmãs oravam, muitas vezes com palavra errada, as pessoas riam hoje, zombam, mas são quem segura a igreja, são as irmãs que estão com os seus joelhos dobrados. Senhor, salva daquela conferência, Senhor, abençoe o meu pastor, Senhor, abençoe o departamento, Senhor, abençoe aquela igreja, Senhor, abençoa. E aí Deus fala, tem uma serva me pedindo, eu vou salvar naquela noite, eu vou libertar, eu vou cortar fofoca, eu vou cortar divisão, eu vou cortar o ciúme, eu vou desfazer o projeto do diabo, eu não vou permitir, porque tem irmã que tem o seu joelho, e quando ela dobra, Deus fala, eu vou responder, eu vou agir, eu vou desfazer, eu vou curar, eu vou libertar, eu vou levantar, eu vou batizar, porque tem serva de Deus me clamando, Satanás. Aqui tem jovem que é servo, aqui tem pastor que é servo, aqui tem irmã que é servo, aqui tem igreja que é servo. Cadê o servo de Deus? Adora, glorifica, exalta, receba a unção de Deus. Primeira missão: dominar. Aleluia, Deus. Pena agora que meu tempo acabou mesmo. Não estou brincando, não. Eu ia tentar chegar no capítulo 3. Capítulo 3 você vê os 5 sentidos do corpo que o diabo usou, as 3 armas que o diabo usou, os 5 sentidos da alma, razão, afeição, imaginação, consciência e memória que ele usou. Você vai ver as 4 coisas que mudou na vida do homem. Você vai ver o primeiro tribunal com sentença em instância sem recurso, juridicamente contra fato no argumento, cogitação, preparação, execução e consumação. Você vai ver o primeiro homicídio doloso, você vai ver a poligamia implantada, você vai ver a bigamia implantada, você vai ver o segundo homicídio doloso, duplamente doloso, mas o meu tempo acabou. Obrigado pelo carinho, obrigado pela paciência. Permitindo Deus, nós retornaremos. Eu vou falar só as 4 missões. A primeira, dominar. No capítulo 3, primeira vez que você vai ouvir falar de semente, no capítulo 1, versículo 11 e 12. No capítulo 2, você já não vê a semente, você já vê a árvore da vida, você já vê a árvore do bem e do mal, e você já vê a árvore frutífera para comer. No capítulo 3, você vai ver a semente da mentira, a semente do pecado entrando. E após a semente, a consumação do ato pecaminoso, e Adão quebra a aliança com Deus. E aí você vai ver um caos. Deus não fala mais de missões, só vai falar em missões no capítulo 12, chamando 2 velhos, um de 75 anos e a outra de 65 anos. Então Deus não usa a lógica humana. Abrão, no hebraico, pai exaltado. Sarai, no hebraico, livre. Sara, no hebraico, princesa. Abrão, no hebraico, pai de uma grande multidão. Aleluia. Abraão ouve a voz de Sarai, quebra a aliança com Deus, faz uma aliança com Agar. Agar no hebraico significa fuga. Egito significa asmirim, aquele que liga, aquele que oprime. Abraão quebra a aliança com a Sarai, faz uma aliança com o Egito, aquele que deu de presente quando desceu no Egito, que Deus não mandou ele descer, e o povo que não desceu não morreu, e não morreu de fome, e quando ele voltou o povo estava lá. Quantas pessoas buscando orientação do Egito, buscando orientação do mundo, buscando orientação mundana. O que faz a igreja crescer é a palavra santa, genuína, verdadeira. Glória a Deus. E foi falado aqui de semente. Primeira vez que houve semente, capítulo 1, versículo 11 e 12. Capítulo 2, você já vê as sementes já produzindo. No capítulo 2, versículo 15, você vê a segunda e a terceira missão que Deus deu ao homem, que foi lavrar e foi guardar. Guardar o quê? Só tinha Adão, Eva e o Senhor que visitava. Ele estava falando o seguinte: guarda, porque já tem alguém querendo invadir o seu departamento, guarda que já tem alguém querendo invadir o seu ministério, guarda que já tem alguém querendo invadir o seu casamento, guarda que já tem alguém querendo destruir a tua vida, guarda que já tem alguém querendo destruir o teu sonho. Guarda a tua mente, lava a tua mente, purifica a tua mente, filtra a tua mente com a palavra de Deus. Ele fala a segunda e a terceira missão. E ele fala no versículo 19, a 4ª missão. E disse Deus, e deu o homem o nome a todos os animais, a tudo que existe na terra, quem deu o nome o homem. Então Deus deu a missão de administrar. Primeira, dominar. Segunda, de lavrar. Segunda, terceira, de guardar. E a 4ª, de administrar. Nós temos muitas pessoas que são belos líderes, mas péssimos administradores. Moisés era um grande líder, formado no Egito, conhecimento científico, homem bem culto,
mas foi aprender com um semi-analfabeto que trabalhava no campo com gado e falou: Moisés, você é um grande líder, mas de administração você não entende não, tu vai morrer empatado. Você tem 4 tipos de líder: mal preparado, mal intencionado, mal preparado, bem intencionado, bem preparado, mal intencionado e bem preparado e bem intencionado. Qual nós temos nas nossas igrejas? Você tem 4 tipos de liderança: autoritária, paternalista, egocêntrica, centralizadora, manipuladora, tem a laicity. Hoje eles falam assim: não importa a técnica e o método que você vai usar, o importante é trazer o retorno financeiro, e nós estamos esperando você como líder. Você tem 4 tipos de liderança: democrática. Por que Pedro falou? Por que Judas falou? Vocês podem ir lá e não vai conhecê-lo. Porque ele veste igual, ele anda igual, está no meio do povo, quer que você cresça. Cadê os líderes democráticos? Faz uma faculdade, faz uma pós, faz mestrado, mas não deixa de ser humilde e nem de ser servo de Deus. O verdadeiro líder democrático, ele quer que você cresça. Ele quer que se eu fui em 6 países, vai 20. Se Deus me deu algumas formações, que você tenha mais, mas não tire a sandália da humildade. Você vai ver que Adão quebra a aliança com Deus. E quando ele quebra a aliança, o domínio que Deus falou, domine, Adão passou e delegou e otorgou na mão do diabo. Pastor, o senhor está falando heresia. Livro de Lucas, o diabo fala assim: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares, porque a mim foi entregue. Quem entregou? Adão. Quando a irmã falou, Labassa Bactane, Deus meu, por que me abandonou? Deus, está tudo consumado. Você tem a cruz central, a cruz da rejeição, a cruz da aceitação, coroa de glória, coroa de misericórdia, coroa de justiça. Ele fala: consumado está. Tudo que o diabo recebeu da mão de Adão, eu estou resgatando e eu estou dando à minha igreja, à minha igreja, à minha igreja, à minha igreja. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Se vocês quiserem, nós vamos ter seminário até o dia 14 de julho. R$50 com direito a almoço, apostila, café, 8 horas de aula. Eu estou dando aula de graça para preparar missionários da última hora. R$50, almoço, café, apostila, 8 horas de aula e certificado de participação. Eu estou dando aula de graça. Já tem várias pessoas. Quem quiser nos procura, e que Deus nos abençoe. Ou querendo, marca nós viemos fazer aqui. Lá é de 9 às 4 da tarde e nós nunca encerramos o assunto de missões. Deus abençoe. Obrigado pelo carinho, pastor. Obrigado. Essa é a minha igreja. Só falta pedir a carta para cá.